Fala, palmeirense. Quem me acompanha aqui há mais tempo sabe que eu me tornei jornalista por causa do Palmeiras, né? Foi minha paixão o Palmeiras que acabou me levando ao jornalismo. Eu sabia que eu não ia jogar, mas eu queria estar perto do Palmeiras, atento do Palmeiras, conhecer mais sobre o Palmeiras. E sabia que eu não ia jogar, então eu fui ser jornalista. E por causa do Palmeiras eu morei muito tempo na Pompeia, eu conheci a minha esposa que é jornalista também, fiz grandes amigos que eu tenho até hoje, enfim, escolhi minha profissão. E sou quem eu sou, tenho meu filho que aprendeu a cantar o hino do Palmeiras agora, é uma das coisas mais lindas do mundo. Um dia eu ponho pra vocês o áudio dele cantando aqui. Tem 5 anos. Mas eu nunca me vi com necessidade de defender o Palmeiras, a não ser que isso fosse, assim, a defesa do Palmeiras nunca foi um objetivo pra mim, no sentido de é pra isso que eu estou aqui, sabe? Eu simplesmente sempre reportei os fatos com a maior isenção possível, e se isso beneficiasse o Palmeiras, tanto melhor ou tanto pior, dado que isso não era meu objetivo. Mas o que está acontecendo agora, cara, é uma orquestração tão grande quanto o Palmeiras que eu tô me sentindo no dever de defender o Palmeiras, mas sem sair da minha ética jornalística, sem mentir, sem distorcer, mas eu tenho a obrigação de vir aqui e engrandecer esse debate com a minha opinião. E eu vou falar sobre isso. E vou pedir para você se inscrever no nosso canal se você não é inscrito ainda. A gente está chegando em 19 mil inscritos, a gente quer chegar em 20 mil até o fim do Paulista. E se você ajuda muito com a sua inscrição, fica aí até o fim do Paulista. Se você não curtir, depois você dá um follow. E deixa seu like nessa live aqui, compartilha, deixa seu hype. Tudo isso é muito importante pra gente, se converte em apoio. Mas ó, se você quiser apoiar mais firmemente, apoia.se/Diego Mará, tá vendo esse QR Code aqui, ó? Só acessar esse QR Code, você vai direto pra nossa página do Apoia-se e você pode apoiar ali com valores que vão de 10 a 90 e poucos reais, com o valor que você quiser. A partir de 30 reais você passa a participar dos grupos, receber newsletter, enfim, você se torna um apoiador ali mais premium no canal, e os grupos têm sido muito legais a gente conversar, né? Enfim, e foi por uma conversa com o grupo que eu resolvi tanto fazer a live de ontem com esse tema, e aí a Leila Pereira me ajudou falando sobre esse assunto minutos antes de eu entrar na live, e por isso que eu tô aqui também fazendo esse vídeo, porque é um absurdo o que tá acontecendo, cara. No ano passado já houve uma campanha sistemática de alguns meios, de alguns jornalistas contra o Palmeiras. Houve uma campanha e isso foi provado em números que prejudicou o Palmeiras. Eu tô com esses números aqui, eles vão pra tela pra vocês verem, mas olha que absurdo. Os números vão entrar aqui agora. Após o clássico contra o São Paulo, pelo Brasileiro do ano passado, o Palmeiras disputou 25 partidas, chamando Brasileiro, Paulista e Libertadores. Né? Nesse período foram 6 pênaltis marcados contra o Palmeiras: Red Bull, Bragantino, Flamengo, LDU, 2 contra o Grêmio e 1 pro Corinthians. Apenas um pênalti foi marcado a favor do Palmeiras. Um único pênalti foi marcado a favor do Palmeiras, foi contra a LDU. Ou seja, em competições realizadas no Brasil, nenhuma penalidade foi marcada a favor do Palmeiras desde a virada por 3-2 em cima do São Paulo, que foi uma virada épica. A despeito dessa questão do pênalti, foi épico fazer 3 gols em 20 minutos. Né? Antes daquele confronto, o Palmeiras tinha disputado 59 jogos no ano e teve 14 pênaltis marcados a seu favor e 5 contra. Desde o não pênalti marcado no Alan, o Palmeiras teve 6 pênaltis em 25 partidas. Em 59 eram 5. Esses números não mentem. Depois do que houve em Palmeiras São Paulo, houve uma mudança do comportamento da arbitragem em relação ao Palmeiras. Não, mas aí tudo que eles fizeram é certo. Então tudo que eles estão fazendo é errado. O ponto não é esse. O ponto é essa discrepância absurda entre os números. Se isso não é fruto de algo, não vou dizer orquestrado, mas de algo influenciado, porra, eu esqueci tudo que eu sei de estatística na vida, tudo que eu sei de matemática na vida, porque não faz sentido, esses números não fazem sentido, cara, não fazem sentido. Então, o Palmeiras ontem se posicionou a respeito dessa questão. Até o meio da tarde, eu sei que o Palmeiras não ia se posicionar, essa decisão foi tomada depois das 6 horas da tarde, e a Leila Pereira se posicionou. Peraí que eu vou fechar a janela aqui, porque tá começando uma chuva, peraí que eu vou dar uma pausa rapidinho aqui, porque tá molhando aqui dentro. Voltei. Depois das 6 horas da tarde, o Palmeiras tomou decisão, e aí por volta das 8 horas, a Leila Pereira
conversou com o Globo Esporte, com o GE, com meus amigos Camila Alves e Thiago Ferri, e fez declarações defendendo o Andreas Pereira, pelo menos da questão do pênalti, da cavucada do pênalti, né? Ela defendeu o Palmeiras, o Memphis nesse sentido, e a frase foi a seguinte: o Memphis não errou o pênalti por causa do Andreas. Ele errou o pênalti porque chutou mal e ponto. Estão caçando pelo em ovo, essa é a verdade, disse a dirigente. O Memphis escorregou diversas vezes em vários lugares do campo. Será que esses escorregões aconteceram porque o André saiu cavucando o gramado inteiro do estádio do Corinthians? E é verdade, o André escorregou diversas vezes no jogo. Diversas, não foi uma vez só não foram duas, foram várias vezes. No ano passado, em um jogo contra o Vitória, o próprio Andrés tomou um cartão amarelo e depois acabou sendo expulso porque um adversário simulou uma falta que ele não cometeu. Não me lembro de terem colocado em xeque a honestidade deste atleta, ou que tenha havido uma campanha para que ele fosse denunciado. Toda vez que ganhamos um clássico, acontece alguma gritaria, acontece algum quiprocó. No ano passado, viramos o jogo contra o São Paulo em que estávamos perdendo por 2-0, na casa do nosso adversário, e só se falou de um pênalti do Alan que o juiz não deu. Quase ninguém destacou que fizemos 3 gols em pouco mais de 20 minutos. Daí o que acontece? Alguns dias depois, a gente enfrenta o Flamengo, o Gomes toma um empurrão dentro da área e o árbitro não marca o pênalti. E é isso que estão querendo, que o Palmeiras seja prejudicado outra vez. E tudo que a Leila falou é verdade, cara. Ela se posicionou muito bem. Desculpa pelo barulho, virei o microfone aqui. Ela se posicionou muito bem e muito necessariamente. Eu já vinha defendendo à tarde que isso acontecesse. Inclusive falei com fontes minhas no clube. Não vou dizer que fui eu que causei essa coisa, porque outras pessoas devem ter falado. Mas eu sei que essa fonte minha, próxima à presidente, deve ter conversado alguma coisa lá dentro. Suponho que tenha conversado. Porque ela deu essa entrevista depois. E, cara, ela só falou verdades. Absolutamente, ela só falou verdades. Sem tirar nem pôr. Nenhuma linha do que a Leila falou é irreal. Então, caras, é o seguinte. Ano passado, o Palmeiras foi prejudicado, na final da Libertadores inclusive, por conta de uma gritaria que foi feita por adversários, puxada em especial pelo São Paulo Futebol Clube, por torcedores do São Paulo Futebol Clube e do Flamengo. Houve uma união entre eles e houve prejuízo ao Palmeiras, sim, os números não mentem. Os números não mentem, é uma mera questão estatística. Não é possível que um time que teve 14 pênaltis a favor em 59 jogos, vamos fazer a matemática? 14 dividido por 59 gera um índice de 0,23, né? Agora o Palmeiras teve 1 em 25, gera um índice de 0,04. Os números não mentem. Isso é simplesmente lógico. O que não é lógico é o Palmeiras ser prejudicado da maneira que foi. Como é que não houve expulsão do Pulgar no final da Libertadores? Como é que não houve pênalti no Gustavo Gomes naquele jogo do Campeonato Brasileiro no Maracanã? O Palmeiras ia fazer 1-0, ia matar o Flamengo depois daquilo. Olha, ganhar ou perder é do jogo, e como diz a música, pra mim não importa perder ou ganhar. Eu vou estar lá, ou trabalhando, ou só torcendo, ou vou estar lá pela TV consumindo o Palmeiras de outro jeito, e você também. Ou você vai estar aqui no meu podcast consumindo esse conteúdo, no podcast nesse canal, consumindo esse conteúdo, ou vai estar em outros canais, a gente vai estar junto com o Palmeiras. Então perder ou ganhar não vai fazer diferença, mas perder roubado e ser perseguido como está acontecendo é inadmissível. A Leila se posicionou bem e acho que todas as pessoas da mídia, seja mídia palestrina ou não, tem que se movimentar nesse sentido. Eu acho que o torcedor palmeirense tem muito pudor de se defender pró-Palmeiras, mas nesse momento se defender pró-Palmeiras é simplesmente defender o lógico. É impedir que haja um ataque injusto. O jornalista está aí para falar das injustiças do mundo também. Isso, um ataque do jeito que estão ensaiando fazer novamente contra o Palmeiras é injusto. Ano passado deu certo. Esse ano não pode acontecer igual. E a Leila se posicionou bem, não esperou denúncia, não esperou que o Luigi fosse denunciado, não esperou que o Andrés fosse denunciado, né? Para começar esse barulho. O que o Andrés fez é normal, acontece em todo jogo, só que todo jogo tem alguém do time que vai bater o pênalti ali, para defender a marca do pênalti. Isso é óbvio. Óbvio. E quem é boleiro sabe. O Dorival falou,
que isso é normal. O Ranieri falou que isso aí é normal. Se a gente tivesse feito nossa torcida ia dizer que a gente foi esperto, porque foi sincero, que a realidade é essa. Existe um código de ética entre os boleiros, pode ver que não tem boleiro nenhum falando isso. Quem tá falando isso é torcedor, e não são todos, porque a maioria entende. Porque o torcedor que achou legal o Memphis subir na bola não pode reclamar que o Flaco chutou bandeirinha de escanteio. Não pode, quem falava em roubada é mais gostoso, não pode reclamar de uma cavucada. E outra coisa, irmão, vai bater o penal? Eu sou amador do amador do amador do amador. Devo ter batido pênalti de futebol de campo, tirando o treino. Tirando o treino, acho que eu bati 0 pênalti na vida, mas contando o treino, eu bati, sei lá, uns 60, 100 pênaltis na vida. Se muito, futebol de campo, nem isso. Porra, eu sempre olhei se tinha coisa, como é que tava a grama, onde tinha que colocar a bola, se tinha que pisar pra ajustar. Como é que o Memphis não fez isso? E outra coisa, o Neto, craque Neto, esse mesmo aí, ele falou que o Memphis escorregou porque ele errou o pé de apoio. Chega, Palmeiras não vai ser vítima dessa campanha. Não vamos admitir, cara, não pode admitir. E não é que eu tô falando pra fazer campanha, sair na rua, bater em gente, não. Vamos fazer questão de trazer a verdade. E a verdade é essa que eu tô trazendo pra vocês. E quem sair disso aqui tá mentindo. Agora, é bonito fazer o que o Andrés fez? Não é. Esta é a cultura do esporte. O esporte é assim. Não é tênis e Wimbledon. Não é natação. É futebol profissional, campeonato brasileiro, campeonato paulista. É assim que se joga o jogo. O argentino vem, os times argentinos vêm no Brasil e ganham dos times brasileiros há anos, com times muito inferiores tecnicamente, na catimba, na papá, e a gente acha bonito quando eles fazem. Aqui, ó, chega, vamos parar de ser bobo, vamos parar de deixar o Palmeiras ser atacado dessa maneira que tá sendo. Não pode ser assim, não. E se você quer apoiar esse canal, ó, apoia.se/Diego Marada, me segue no Twitter, Diego Marada, me segue no Instagram, no underline, Diego underline Wata, no TikTok, Diego underline Wata, cada vez mais ativo no TikTok, daqui a pouco eu vou ser um grande TikToker, mais um velho no TikTok. Enfim, apoia a gente a crescer, cara. Se você não tá inscrito no canal ainda, se inscreve. A gente quer bater 20 mil até o final do ano, até o final do próximo mês, até o final do Paulista. Estamos chegando em 19 mil. Enfim, participe das nossas lives. Tem live de pós-jogo, tem live de durante a semana. E se você se inscrever no canal, ativar o sininho, você vai receber os avisos e vem participar da live com a gente. Depois do derby, estávamos em 50 mil na live, conseguimos ler muito comentário em quase 2 horas de live, e depois de Palmeiras Inter vai ter também, depois de Palmeiras Guarani vai ter também. Espero você aqui, beleza? A gente se vê no próximo vídeo, um beijo, até lá, tchau, tchau.